Bem-vindo a mais um Guerreiro CV. Eu sou Fábio Ribeiro. Eu sou Fidelis Martuccelli. E nós estamos fazendo um programa hoje. Vamos tentar explicar. Tenta explicar. É por causa de uma indignação de algo que nós vimos na internet. Faremos uma série de indignações aqui, na verdade. Num grupo desses de Facebook, a gente participa de grupos de canais, a gente participa YouTube, de uma porrada de grupo aí e tal. Todas as discussões são saudáveis, mas existem alguns comentários que a gente fica tão indignado que a gente fica na dúvida se é deboche ou se realmente é um costume dos leitores da atualidade. Sem querer dar carteirada. A gente... Fale por você? Não, mas assim, é meio carteirada mesmo. Leitor das antigas, sem querer nomear o quadro carteirada, mas não é. Eu não quero que seja carteirada. Basicamente é sobre esse quadrinho, Y, o último homem, do Brian K. Vaughan e da Pia Guerra. Primeiramente, Fidelis, do que se trata essa história? Só um adendozinho. A gente tá conseguindo achar um nome aqui para esse quadro onde a gente desabafa essas coisas que aborrece a gente no mundo aqui. Estamos divergindo. Eu acho que é pra falar sobre o quadrinho, mas ele quer dar foco no desabafo. Não, mas assim... Mas vai doar de qualquer jeito. Coloca aí na sugestão, coloca aí nos comentários, o nome tem que ser. Eu pensei em carteirada, mas coloca aí o nome, assim, dessa coisa da gente colocar pra fora toda a nossa frustração, indignação sobre atentados contra a leitura num país que não lê, entendeu? Não lê o pessoal aqui. E vamos, assim, ler Y. Você tem que ler Y. Tem que ler Y. Faz tempo que eu li Y, não vou contar todos os detalhes, mas basicamente, resuma. Bom, basicamente é o seguinte, do nada some tudo quanto é marcha do planeta. Marcha, assim, de tudo quanto é espécie e tal. E aí sobra, aparentemente sobra... Yorick. Um jovem rapaz. E o macaco dele. Que fica... Ele treina pra ser mágico, Ampersand. Isso. E ele é o último sobrevivente. Então gera várias reações. Talvez ele seja a esperança da humanidade de se fosse um vírus, ele tem a cura... Tipo aquele filme, o The Omega Man. Acaba sendo uma coisa, um thriller pós-apocalíptico, né? Ele pode ser esperança, dependendo do ponto de vista, ou as mulheres que dominam a Terra acham que ele é uma ameaça, né? De repente acham que a morte dos homens foi um castigo divino, então ele é um perigo a esse novo status quo. Então, conflitos vai ter do começo ao fim. Nessa questão de gênero, que hoje é muito... É um barril de pólvora, eu bem sei na internet, é uma das obras, eu acho que contemporâneas fundamentais sobre isso. Porque coloca, né, faz um exercício de imaginação muito grande, onde você não tem mais ninguém de um gênero, e vê como é que a sociedade iria se manter... Sem cair nos clichês, né? Sem cair em clichês. Exatamente. Sem atacar alguns clichês do atual movimento feminista. Ele coloca situações fáticas, né? A criação de seitas, né? De religião que acreditam, como eu falei antes, que acreditam que a morte dos homens foi um ato divino. Não é panfletária. Não é panfletária. De lado nenhum. É uma leitura que, assim, que você não tem essa coisa, não tem briguinha de gênero aqui. Exato. Não tem mulher é superior ou homem é superior. Assim, existem o que? Seres humanos. Os seres humanos, a raça humana está numa determinada situação de polarização de números, né, em relação a um gênero específico, que de repente você tem praticamente apenas mulheres no mundo. E como é que a sociedade se organiza, quais são os valores que se mantêm e tal, né? Então, esse é o pano de fundo. A história é até simples, né? Uma história de jornada, né? O objetivo do Yorick, na verdade, é encontrar sua namorada que estava em outro estado, Austrália, né? Em outro país, na Austrália. E ele, apesar das pessoas que o ajudam, querem ajudar por vários motivos, querem descobrir a cura para a morte dos homens, mas ele quer simplesmente encontrar sua namorada com quem ele perdeu todo o contato, né? Com a morte súbita dos homens, os meios de comunicação começaram a não funcionar, o mundo está em frangalhos, né? Então ele tem que fazer uma jornada, ele passa por todas as edições atrás dessa namorada, então é uma história até eterna, né? Mas o pano de fundo é mais dramático. Os personagens que vão encontrando e fazendo parte dessa jornada também com ele são personagens que também você passa, porque a leitura ela é vasta, assim, são cerca de 80 e poucas edições no original agora, praticamente, né?
Deixa eu ver, tá o último O edição. último... Deve Não, estar deve tá aí. aqui. Mas deve ser isso aí, umas 70 edições por aí. E assim, é algo que desenvolve bastante esses personagens, você cria uma afeição e é um roteiro que realmente não deixa você cair naquela mesmice. Ele está sempre reinventando uma série de situações e é aquela coisa assim que tem um quesinho de The Walking Dead. Assim, você não fica se apegando muito nas coisas. O Game of Thrones, na verdade, né? Você não se apega em muitos personagens. Porém, é meio que impossível você não se apegar aos personagens aqui. E só para esclarecer, essa edição foi publicada pela Panini em 10 edições, logo quando saiu nos Estados Unidos, né? E agora, recentemente, a gente está republicando em capa dura em 5 edições, né? 2 dessas por edição. O que nos leva à nossa indignação. Né? Agora, a indignação da coisa é a seguinte, ó. Vamos parar para pensar isso aqui. É uma história estilo Vertigo que tem começo, meio e fim. E, assim, é uma obra que é carregadíssima de referências literárias. Sim, assim, o fato de você ter um monte de referências literárias não faz... Exatamente. Você pode carregar um monte, a história pode ser um lixo. Mas assim, só eu vou sentar nessa parte de referência. O mais importante, a história tem um fim. Então quase tudo se explica ao final da história. Há uma conclusão. Quando o roteirista criou a história, ele sabia qual é o objetivo do personagem. Por mais que ela não atenda às expectativas de algumas pessoas, ela tem um fim totalmente coerente. E assim, como são várias sagas que vão premiando vários capítulos e evoluções dos personagens, você tem uma série também de sementes, de foreshadowings, que vão se entrelaçar e ter um final extremamente, a meu ver, coerente com a série. Até mesmo porque, aí a gente entra nessa questão literária, o nome do sujeito é Yorick. Para quem não sabe, Yorick é o nome do bobo da corte de Hamlet. Toda essa questão aí teatral e tudo, como pano de fundo para os pais do Yorick, é muito importante, né? E para o próprio personagem. Quem leu Shakespeare, quem leu Hamlet, essas coisas, tem uma ideia disso. Título de cultura geral, gente. Sabe aquela... Você aí que de repente ouviu falar de Shakespeare... até de Hamlet, mas principalmente de Shakespeare, aquela coisa do ser ou não ser eis a questão, e você vê aquela imagem, né, da caveira, tem nada a ver esse negócio, entendeu? Aquela cena da caveira é a cena do cemitério, e essa cena do cemitério é que ele tá lá falando com um coveiro e perguntando, de quem é esse crânio? Esse crânio é do Yorick, o bobo da corte. E aí ele lembra que o Hamlet, né, lembra que esse bobo da corte era o bobo da corte que cuidou dele, que fez ele rir durante muito tempo, durante a infância, a melhor companhia que ele teve, né? E esse é um momento muito importante. O fato de ser nomeado como bobo da corte e começar como Y também, né? A questão da genética e tal, tem, assim... simbolismo de todo permeado, né? Então, muito. Não a leitura para você ler assim, como se fosse um gibi de super-heróis, onde você pega o primeiro capítulo e automaticamente você vai pro segundo, e como é tudo clichêzão, você faz a sua concepção do que foi o meio da história. Tentando não dar spoiler, é muitíssimo importante essa questão aí do Yorick e de como o Hamlet fala o nome do Yorick quando ele sabe que aquele crânio é do bobo, com o final e praticamente o último quadro da série Y, o Último Homem. Não vou falar porque você leia Hamlet, leia também aqui Y, o Último Homem, e vai no final. Mas o que indignou a gente? O que indignou? Peraí. O que indignou é que estou lá no Facebook. No grupo de... Eu nem lembro qual grupo. Aí vem o sujeito lá e fala, olha, eu achei uma porrada de furo de roteiro. Alguém perguntou se era bom e ele falou assim, eu li a primeira... E acho que o quarto ou o quinto volume. Acho que não saiu o quinto pela Panini ainda, ele deu o quarto. E ele não gostou, qual foram os argumentos? Ele, furo de roteiro. Tem furo de roteiro. Aí alguém colocou lá, eu concordo, mas o furo de roteiro foi que você não leu na edição 2 nem a 3. Obviamente, meu. Você avaliar o roteiro, você tem que ver a obra completa. Como é que você vai saber que as respostas pro que você tem concepção de furo, se você não leu os espaços entre a história? Concordo que alguns gibis de super-heróis são tão clichê que você consegue fazer essa imaginação, ligar os pontos. Mas não é o caso. Aliás, acho que nem de gibis de super-heróis você pode fazer isso. Não, qualquer coisa de jornal. Você pega o Senhor dos Anéis, vai lá, assim, olha, eu saí do condado, agora já cheguei aqui lá na montanha lá do Sauron, já tô jogando... Pô,
Não, mas é simples, é só Nossa, aquela crítica, mas né? o Aragorn virou rei, que furo de roteiro, né? Nossa, do nada, né? Do nada, né? É indignante. Isso mostra essa geração Nutella, né? Que tipo... Não foi um jovem, não foi um jovem. Eu não tô querendo aqui antagonizar o cara, o rapaz assim. Não, jamais. Mas isso é um costume que nós temos que apontar. Aquele anseio das pessoas participarem de determinadas discussões. Não tem o que falar, não fala. Exatamente, não tem o que falar, não fala. Se você não se deu ao trabalho de ler a história na íntegra, você não tem condições de avaliar se é bom ou se é ruim. Você podia chegar, o leitor em questão podia chegar à mesma conclusão. A história tem furo de roteiros, a história é ruim, o gosto é pessoal. Porém, você tem que fazer o mínimo, que é ler a história. E aí, se ele não explicasse os motivos dele, essa opinião ia se replicar. Outras pessoas iam até influenciar a opinião de outras pessoas e acabam não querendo conhecer essa obra por causa de uma opinião irresponsável disso. Eu sei que isso se trata somente de quadrinhos, mas é um costume no meio de quem lê que isso não pode ser admitido nunca, né? E aí isso me revolta, isso me deixa muito louco da vida, porque eu olho um negócio desse, tudo bem, é melhor olhar do que você segue, mas assim... É complicado para quem lida com leitura, para quem trabalha com esse negócio. E assim, realmente começa a fazer um desserviço, porque às vezes é uma obra tão boa que pode ser... olha, eu recomendaria isso para se ler nas escolas. Tudo bem que tem algumas coisas um pouquinho às vezes explícitas, mas nem tanto. Mas a molecada de hoje está muito, muito, muito gabaritada para encarar essas coisas. Então assim, fica o desabafo, mas ao mesmo tempo fica a dica. Novamente vamos insistir. Apesar de estar saindo edições luxuosas da Panini com preço meio salgado, tem essas edições aqui mais mais simples, mais humildes, sem procurar em sebo. O que não pode deixar é de procurar o material Vértigo, né? Que é de qualidade. Aliás, quase todo o material da Vértigo é de qualidade, é praticamente um atestado de qualidade. Não são todas, mas isso aqui é um dos grandes exemplares da nova Vértigo, né? Porque começou lá atrás, no final da década de 80, com Sandman, Monstro do Pântano, e o selo passou por várias... Da era Carimber. Exatamente, era mais contos de terror, e depois dos anos 2000 pra frente ela começou a dar uma renovada nos temas, né? Isso aqui tá mais... Explorar mais ficção científica. Uma jornada com um pouquinho de ficção, mas questiona costumes, né? Então, assim... ame ou odeie, mas dê oportunidade ao título primeiro, né? Então, assim, nosso primeiro raid aqui, nossa primeira carteirada, sei lá o nome que você vai dar a esse negócio para essa série aqui de programas, o que nos revolta aqui enquanto leitores, a atitude e postura de alguns pseudo-leitores de quadrinhos. Isso aí, ó, lê. Eu espero que tenha sido deboche do cara, né? Mas, enfim... Não, a questão é a atitude, não é a pessoa. Não, se não for, lê, porque aí fica fácil, né? A pessoa não tem também o que fazer, aí o outro vai falar, tal coisa é ruim, tal coisa não sei o quê. Coisa que é boa não pode falar que é ruim. Exatamente. Entendeu? Assim, se você achou que é ruim, o problema é seu, eu achei que é bom. Então, se você concorda, discorda, comente aí na página do Facebook ou no próprio YouTube. Compartilhe, dê joinha, interaja aqui com o pessoal do Guerreiros TV. E se não leu, leia. não critique. Não critique, né? Bom, até a próxima, galera.